Existe marxismo cultural? Se existe, o que é isso e qual é a diferença entre o chamado marxismo cultural e o marxismo tradicional? E que impacto isso tem na política brasileira? O mundo inteiro assiste uma transformação no pensamento de esquerda. Um pensamento que foi marxista ortodoxo e que hoje caminha para o chamado marxismo cultural, que é um termo que talvez Marx, se conhecesse, não gostasse dele. Muitos estudiosos, muitos intelectuais rejeitam a tese de que exista um marxismo cultural. Mas o que é isso então? Ora, primeiro a gente precisa entender um pouco o pensamento de Karl Marx e por que ele foi tão importante no século XX. Marx parte toda a sua estrutura filosófica de um erro econômico, um erro fundado na sua teoria do preço, a sua teoria do valor. É verdade, a teoria de valor em Marx é uma confusão que os pós-doutores marxistas levam páginas e páginas para explicar, mas que, na verdade, é bastante simples. Marx cometeu um erro ao entender o valor das coisas, o preço das coisas. Ele achava que o preço é igual à soma da matéria-prima, dos insumos e do trabalho. Portanto, para Marx, o preço, o valor de troca de algo dependia da matéria-prima, dos insumos e do trabalho. Uma empresa poderia, por exemplo, não pagar toda a matéria-prima. Se fizesse isso, o fornecedor deixaria de lhe vender e não chegaria nunca ao sucesso uma empresa que não pagasse toda a matéria-prima que consome. Da mesma forma, uma empresa que não pagasse os insumos plenamente não teria mais energia elétrica, água, tudo que usa na sua produção, e a empresa fecharia. Qual é a alternativa para Marx? É não pagar todo o trabalho. Ao não pagar o salário que corresponde ao valor que os trabalhadores agregam nesse produto, é que nascia o lucro. Portanto, a frase de Marx, o lucro é a expropriação do trabalho. O lucro que não existe em termos reais para Marx, ele nasce quando o empregador não paga tudo que o trabalhador merecia, não paga tudo que ele agregou ao preço de um produto. Essa teoria de Marx determinou a forma como ele enxergou o mundo inteiro. Por quê? Porque Marx era um materialista. Marx acreditava que tudo numa sociedade dependia das chamadas condições materiais de produção, ou seja, é a forma de produção, é a economia capitalista que determina todas as demais condições sociais. A lei, a moral, o modelo de família, a religião, tudo isso para Marx decorre das chamadas condições materiais de produção, que é a lógica capitalista. Marx não só era um materialista e, portanto, para ele tudo decorria das condições econômicas, como ele era um dialético, ele acreditava que cada modelo econômico trazia em si as causas da sua ruína. Então, o modelo econômico baseado lá no feudalismo, no trabalho dos servos e comandado pelos senhores feudais, tinha as suas contradições internas que significavam já a queda do feudalismo e que em seu lugar surgiria um novo modelo. E Marx repete isso ao longo da história, desde a antiguidade até o modelo capitalista. Todos os modelos têm as ditas contradições internas que provocarão a sua queda. Marx profetiza, então, a queda do capitalismo a partir de um conflito nas bases da economia. Proletários e capitalistas, o trabalhador e o empregador, entrarão em conflito permanente, porque o trabalhador é explorado pelo empregador. Para Karl Marx, todas as relações que nascem
desta forma de produção capitalista, com empregados e empregadores, tudo que nasce disso são meras estruturas de dominação. Toda a cultura para Marx é uma forma de manter a dominação sobre o trabalhador. Para Marx, o Estado, a forma de Estado, o Estado liberal, com a democracia, com o Estado democrático de direito, com eleições, com um parlamento que faz as leis, isto tudo é um aparato de dominação para manter a dominação econômica do trabalhador. A religião é um aparato de dominação para manter a dominação do trabalhador. A moral, da mesma forma, a estética, da mesma forma. A estética para Marx serve para mostrar ao trabalhador quem é que manda, quem é a classe dominante e qual é a classe dominada. Todos os elementos culturais da sociedade, para Karl Marx, decorrem dessa relação de dominação fundamental, que é o lucro do empregador vem da expropriação do trabalhador. Ele precisa manter o trabalhador dominado para que ele não se revolte e não cesse o lucro do empregador. Em suma, o que Marx visualizou foi uma sociedade em triângulo, em que uma infraestrutura, que são as bases econômicas, sustenta a lei, o Estado, a família, a estética, a ciência, a moral e a religião. Todos os aspectos culturais são uma superestrutura que depende da infraestrutura capitalista, do modo de produção para funcionar. Agora eu quero fazer um convite para todos vocês. No dia 14 de março, a Brasil Paralelo vai lançar o épico A História do Comunismo, que é a maior produção audiovisual já feita sobre a ideologia que mais influenciou o mundo do século XX para cá. A História do Comunismo são 6 episódios da Brasil Paralelo, filmados pela nossa equipe em diversos países, um trabalho que levou mais de um ano para ser concluído e agora vem para você poder assistir. Os 3 primeiros episódios são gratuitos e você pode assistir eles fazendo o cadastro, clicando no link aqui na descrição do nosso vídeo ou aproveitando esse QR Code que está na tela. Faz a tua inscrição, aproveita os 3 primeiros episódios da História do Comunismo, a maior série audiovisual já feita sobre o tema no mundo. O marxismo fracassou. Fracassou por uma série de razões. Primeiro, porque o seu elemento fundamental, que é a sua teoria de valor, está errada. Isso foi demonstrado na década de 1870 por 3 pensadores em lugares diferentes do mundo que chegaram à mesma teoria, a teoria do valor marginal subjetivo. Não há tempo aqui para explicar minuciosamente, mas um Google em teoria do valor marginal subjetivo vai mostrar que a descoberta de Leon Walras, William Stanley Jevons e Karl Menger mostrou que, na verdade, as pessoas atribuem valor às coisas a partir da sua necessidade. A teoria de valor de Marx estava equivocada. Não só a sua teoria de valor estava equivocada, a forma de implementar a sua revolução estava errada, profundamente equivocada. A condenação do Estado liberal, a condenação da democracia liberal deu errado, mas também os fundamentos econômicos do marxismo se provaram equivocados. O marxismo foi um erro do início ao fim. E foi um erro também porque os trabalhadores começaram a melhorar a sua condição de vida. Ao contrário do que dizia Marx, que dizia que os empregadores manteriam sempre salários de fome para os trabalhadores, ao contrário do que dizia Marx, o mundo viu cada vez mais as pessoas da classe trabalhadora melhorarem gradativamente a sua condição de vida e a pobreza extrema no mundo caindo cada vez mais. O marxismo tradicional deu errado. Até que, em 1926, o fascismo italiano prende um comunista chamado Antonio Gramsci. Gramsci viveria na cadeia até quase a sua morte, em 1934, e embora
seja um comunista muito ativo na organização do movimento comunista italiano, não escreveu nenhum livro. Escreveu apenas os seus cadernos enquanto estava preso, e os cadernos do cárcere de Antônio Gramsci mudaram a lógica marxista para sempre. O que Gramsci fez com o marxismo? Gramsci inverteu a pirâmide de Karl Marx. O que era uma infraestrutura para Marx passa a ser a superestrutura para Gramsci. E o que era a superestrutura passa a ser a infraestrutura. Ou seja, Gramsci diz o seguinte: não é, Marx, a economia que sustenta todos os valores culturais do capitalismo. É o contrário. São os valores da cultura capitalista que sustentam este modo de produção. Portanto, ao contrário de Marx, que propunha uma revolução proletária contra os capitalistas, o que Gramsci propõe são diversas micro-revoluções no campo da cultura, porque é a infraestrutura que sustenta o modo de produção capitalista. O que Gramsci quer é uma revolução dentro da família burguesa. Gramsci quer uma revolução na estética burguesa. Ele quer uma revolução na forma de funcionamento do Estado, uma revolução na religião, um conflito racial, um conflito entre os gêneros, um conflito entre as diferentes orientações sexuais, diversos conflitos culturais produzidos de tal forma a derrubar o capitalismo. Portanto, ao contrário de Marx, em que derrubando o capitalismo cairia todo o sistema moral, para Gramsci é a derrubada do sistema moral que vai derrubar o capitalismo. O que é que Gramsci produz com essas ideias? Ele produz a chamada New Left, a nova esquerda. Uma esquerda que, e nós assistimos isso no Brasil, como os Estados Unidos e a Europa assistiram, uma esquerda que não faz mais única e exclusivamente a discussão do empregado versus o empregador. Não é mais uma discussão marxista ortodoxa. A esquerda no mundo inteiro começa a se transformar nessa esquerda identitária. O identitarismo é uma força política para potencializar esta visão de revolução de Gramsci. Nós não precisamos derrubar o modo de produção capitalista, nós precisamos destruir a cultura que envolve e que sustenta esse modo de produção. O identitarismo é, de novo, um braço político, um braço de organização das ideias de Antônio Gramsci, como os partidos comunistas foram uma forma de estruturar o marxismo ortodoxo. O gramscismo vira um poder e nós vemos hoje a esquerda identitária tomar a vanguarda do movimento de esquerda. O jovem esquerdista hoje não discute o empregado versus o empregador. Esse é um papo lá do tempo do Partido dos Trabalhadores. Veja que o PT nasce nesse modelo marxista ainda nos anos 80, travado numa dicotomia empregado-empregador, e é o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Pobres. Os pobres contra os ricos que dominam o sistema. Um partido que flerta com as greves, com a revolta da classe, abre aspas, trabalhadora, fecha aspas. A nova esquerda não faz esta discussão. A nova esquerda faz a discussão identitária, provocando a mesma lógica de Marx, de tentar incutir uma mentalidade revolucionária na classe, uma mentalidade de classe. Aqui, a nova esquerda quer incutir mentalidades de classe. No movimento negro, no movimento LGBT, em grupos religiosos, desde que não sejam cristãos, no movimento feminista, em qualquer movimento identitário, tenta incutir esta mentalidade revolucionária de uma classe. Portanto, assim como para Karl Marx, o trabalhador tinha que ter consciência da sua condição de trabalhador.
e gostar de música de trabalhador, de arte de trabalhador, dos partidos dos trabalhadores, agora a nova esquerda quer incutir esta mesma mentalidade. O membro destas identidades, ele tem que se reconhecer a partir desta identidade. O sujeito ele passa a existir em função de uma única característica do seu ser que define inclusive em quem ele vota. Na verdade, são instrumentos de dominação política. O movimento negro, LGBT, demais movimentos identitários, feministas, etc., estão sendo tomados pela esquerda, que passa a dizer que só é feminista de verdade quem vota no partido que representa o feminismo. É uma lógica muito parecida com a lógica marxista. Para aqueles que fazem parte deste grupo político, tudo é permitido. Para quem não faz parte deste grupo político, tudo é racismo ou machismo ou homofobia, etc, etc. É por isso que Lula, como ele faz parte desta representação, por ser de esquerda, pode falar qualquer absurdo, inclusive que quem é negro gosta mesmo é de uma boa batucada. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando, o que faz essa moça sentada? O que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. Apenas mais uma gafe, por assim dizer, de Lula da Silva, que a imprensa obviamente trata como uma mera brincadeira. Lula pode brincar, porque nessa divisão que a esquerda faz entre um mundo separado entre dominadores e dominados, uma classe dominante e diversas minorias dominadas, como Lula tem a representação das classes dominadas por ser de esquerda, ele tem licença para falar o que bem entende. Ao contrário, claro, de qualquer outro homem branco hétero que dissesse o que o Lula disse sem ser de esquerda, este sim estaria condenado ao fogo do inferno identitário. Por quê? Porque a revolução gramscista está no seu auge. A revolução cultural está no seu auge. Como disse o próprio Antônio Gramsci, os objetivos, o caminho dessa revolução cultural era tomar a educação, era tomar os meios de comunicação e o ambiente religioso. Olha, este trabalho está quase concluído no Brasil. Pelo menos a educação e os meios de comunicação já estão aparelhados por essa esquerda identitária. Mas, assim como o marxismo deu errado porque estava sustentado em premissas econômicas erradas, este gramscismo também dará errado, porque está sustentado numa visão da sociedade equivocada. Os negros não querem odiar os brancos e os brancos não querem odiar os negros. Homens e mulheres não querem se odiar mutuamente. Estas partículas da sociedade, heterossexuais e qualquer outra orientação sexual, não querem se odiar. Querem viver em paz, conviver harmonicamente. E isso faz com que esta destruição do tecido social seja muito menor do que a esquerda gramscista gostaria. A vanguarda da esquerda, é verdade, pulou do PT, que representava os trabalhadores, para o PSOL, o partido dos identitários. Mas isso não faz deles a maioria da população. O PSOL, como o PT, representa uma minoria da visão da sociedade. Pode chegar ao poder temporariamente, mas não transformará profundamente a forma de ser do brasileiro. Assim como com a mentalidade revolucionária proletária, houve uma reação. E uma reação estruturada ou pulverizada que começa a mostrar a verdadeira natureza desta esquerda identitária, que, num arremedo de
das ideias de Karl Marx, transformadas por Antônio Gramsci, nisso que nós chamamos de marxismo cultural. Talvez Marx não gostasse da ideia, mas quem se importa? É isso que está acontecendo, e é contra isso que as novas direitas, por assim dizer, se levantam no mundo todo. Para mim, tanto o liberalismo quanto o conservadorismo precisam ainda formular melhor a sua forma de ver e a sua reação ao identitarismo. Tanto liberais quanto conservadores, alguns liberais aderem ao identitarismo por defender os direitos individuais de toda a minoria, e alguns conservadores, para rejeitar o identitarismo, acabam reforçando parte de um preconceito que não tem mais lugar no mundo moderno. Liberais e conservadores precisam desenvolver a sua forma de enfrentar o identitarismo, e para mim a melhor forma é a reafirmação dos direitos individuais. É da natureza humana que cada pessoa carrega que decorrem os direitos individuais, independente de serem negros, homossexuais, mulheres, cristãos, não cristãos, judeus, de religião afro, independente de qualquer coletivo que possa nos unir e ajudar a dar sentido à nossa vida, os nossos direitos não decorrem destes grupamentos. Os nossos direitos decorrem do simples fato de sermos seres humanos. A saída que o liberalismo e o conservadorismo precisam apontar está na velha teoria dos direitos individuais universais. Todas as pessoas são dotadas de determinados direitos inalienáveis. É o que diz a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E é essa fórmula, para mim, que carrega o antídoto para o veneno identitário, que nada mais é do que marxismo feito cultura.